Olá! Neste vídeo, vamos comentar 15 questões da Lei 8.112 de 1990, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis Federais, da Banca CESP e Sebrasp. Essa é a parte 1 de uma série de vídeos que estamos trazendo ao canal, referentes aos assuntos cobrados no concurso do INSS. Vamos começar. Bons estudos! Questão número 1. Julgue o item subsequente, relativo à legislação administrativa brasileira. Admite-se a prestação de serviços gratuitos por servidor da administração pública, desde que devidamente justificada e aprovada pela chefia imediata do servidor. Certo ou errado? Gabarito: errado. Justificativa: de acordo com o artigo 4º da Lei 8.112 de 1990, que rege o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos expressamente previstos em lei. Isso significa que, mesmo com justificativa e aprovação da chefia imediata, o servidor não pode atuar gratuitamente, pois sua remuneração é um direito assegurado e uma obrigação da administração pública. Essa vedação visa garantir a legalidade, a moralidade e a impessoalidade no serviço público, evitando situações que possam configurar desvio de função, favorecimento ou precarização do trabalho estatal. Questão número 2. Jorge, chefe de repartição vinculada a órgão público federal, determinou, de forma expressa, que todos os servidores deveriam tratar os administrados com respeito e urbanidade e que não toleraria ofensa verbal. No entanto, Bruno, um de seus subordinados que exerce cargo em comissão e não possui cargo efetivo, cometeu grave insubordinação em serviço ao insultar Fernanda, uma administrada que havia solicitado informações sobre o andamento de processo que tramitava no referido órgão. Jorge, na figura de autoridade pública competente, abriu processo administrativo disciplinar contra Bruno, que culminou na aplicação de pena de suspensão por 90 dias ao insubordinado. Considerando essa situação hipotética e os dispositivos da Lei 8.112 de 1990 e da Lei 9.784 de 1999, bem como as disposições a respeito dos poderes administrativos e da responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro, julgue o item subsequente. A Lei 8.112 de 1990 é inaplicável a Bruno, uma vez que ele exerce cargo em comissão e não possui cargo efetivo. Certo ou errado? Gabarito: errado. Justificativa: a Lei 8.112 de 1990 é plenamente aplicável a servidores ocupantes de cargo em comissão, mesmo que não possuam vínculo efetivo. O artigo 2º da referida lei define servidor como a pessoa legalmente investida em cargo público, o que inclui tanto os efetivos quanto os comissionados. Além disso, o artigo 135 da Lei 8.112 de 1990 prevê expressamente a penalidade de destituição de cargo em comissão para os que não ocupam cargo efetivo e cometem infrações sujeitas às penalidades de suspensão ou demissão. Ou seja, Bruno, mesmo sendo apenas comissionado, está sujeito às sanções disciplinares previstas na lei. Portanto, a assertiva está errada, pois a Lei 8.112 de 1990 se aplica sim a Bruno. Questão número 3. Com base nas disposições da Lei 8.112 de 1990, julgue o seguinte item. O cargo público, definido como conjunto de atribuições e responsabilidades incumbidas ao servidor, é criado por lei para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Certo ou errado? Gabarito: certo. Justificativa: de acordo com o artigo 3º da Lei 8.112 de 1990, o cargo público é definido como conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. O parágrafo único do mesmo artigo estabelece que os cargos públicos são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Ou seja, a assertiva está correta, pois reflete exatamente o que está previsto na legislação. Questão número 4. Com base nas disposições da Lei 8.112 de 1990, que trata do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue o item a seguir. Somente nos casos previstos em lei, poderá haver a prestação gratuita de serviços ao poder público. Certo ou errado? Gabarito: certo.
Justificativa. O item está correto, conforme o artigo 4º da Lei 8.112 de 1990, que estabelece: é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Isso significa que, como regra geral, todo serviço prestado ao poder público deve ser remunerado, sendo a gratuidade uma exceção que só pode ocorrer quando expressamente autorizada por norma legal, como é o caso de jurados, mesários e outros exemplos previstos em legislação específica. Essa regra reforça os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, evitando que servidores atuem sem respaldo jurídico ou que haja favorecimentos indevidos. Questão número 5. No que concerne ao regime jurídico dos servidores públicos civis federais, julgue o seguinte item. A Lei 8.112 de 1990 se aplica a todos os indivíduos que trabalham no Serviço Público Federal, incluindo servidores da Administração Federal, os militares e os empregados públicos. Certo ou errado? Gabarito: errado. Justificativa. A Lei 8.112 de 1990 institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, conforme o artigo 1º da própria lei. Ela não se aplica aos militares, que possuem regime jurídico próprio, regido por legislações específicas, como o Estatuto dos Militares, Lei 6.880 de 1980. Também não se aplica aos empregados públicos, que são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, mesmo que atuem em entidades da administração pública indireta. Portanto, a assertiva está errada, pois confunde diferentes regimes jurídicos dentro do Serviço Público Federal. Questão número 6. No que se refere ao que dispõe a Lei 8.112 de 1990 e aos princípios que regem a administração pública, julgue o item subsecutivo. As empresas públicas são submetidas ao regime jurídico instituído pela Lei 8.112 de 1990. Certo ou errado? Gabarito: errado. Justificativa. A Lei 8.112 de 1990 institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, conforme o artigo 1º da própria lei. As empresas públicas, por outro lado, são entidades da administração pública indireta, mas seus empregados são regidos pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e não pelo regime estatutário da Lei 8.112. Ou seja, os trabalhadores das empresas públicas são empregados públicos, e não servidores públicos civis estatutários. Isso inclui, por exemplo, funcionários da Caixa Econômica Federal ou dos Correios. Questão número 7. Julgue o seguinte item, acerca do servidor público. Servidor é toda pessoa legalmente investida em cargo público. Certo ou errado? Gabarito: certo. Justificativa. De acordo com o artigo 2º da Lei 8.112 de 1990, servidor é definido como a pessoa legalmente investida em cargo público. Essa investidura ocorre, geralmente, por meio de concurso público, seguida de nomeação e posse, etapas que formalizam o vínculo com a administração pública. Esse conceito é fundamental para distinguir o servidor público estatutário dos empregados públicos, regidos pela CLT, e dos ocupantes de função pública. Questão número 8. Julgue o item a seguir, a respeito do regime jurídico estabelecido pela Lei 8.112 de 1990. Submetem-se ao referido regime jurídico apenas os servidores civis ocupantes de cargos na administração direta federal, aí incluídos os servidores do Ministério Público da União, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União. Certo ou errado? Gabarito: errado. Justificativa. A Lei 8.112 de 1990 institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, abrangendo não apenas a administração direta federal, mas também as autarquias, inclusive em regime especial, e as fundações públicas federais. Ou seja, o regime estatutário da Lei 8.112 de 1990 não se limita aos servidores da administração direta, ele também se aplica à administração indireta, desde que sejam autarquias ou fundações públicas.
Já os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista são regidos pela CLT, e não por essa lei. Questão número 9. Com relação ao controle da administração, ao regime jurídico da Lei 8.112 de 1990 e ao ato administrativo, julgue o item subsecutivo. O regime jurídico estatutário de que trata a Lei 8.112 de 1990 é aplicável aos servidores da administração direta, das autarquias e das empresas públicas federais. Certo ou errado? Gabarito: errado. Justificativa: a Lei 8.112 de 1990 institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, abrangendo a administração direta, as autarquias, inclusive em regime especial, e as fundações públicas federais. No entanto, não se aplica às empresas públicas federais, cujos empregados são regidos pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e não pelo regime estatutário. Portanto, o item está errado, pois inclui indevidamente as empresas públicas federais no escopo da Lei 8.112. Questão número 10. Com referência aos servidores públicos federais, julgue o próximo item. A natureza do vínculo que liga o servidor ao Estado é de caráter legal e pode sofrer, no âmbito da legislação ordinária pertinente, modificações, às quais o servidor deve obedecer. Não há direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico. Certo ou errado? Gabarito: certo. Justificativa: o vínculo entre o servidor público e o Estado é de natureza legal e estatutária, ou seja, não contratual. Isso significa que o servidor está submetido a um regime jurídico imposto por lei, e não por acordo entre as partes. Por essa razão, não há direito adquirido a determinado regime jurídico, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Em outras palavras, o servidor não pode se opor a alterações legais que modifiquem regras sobre sua carreira, desde que respeitados princípios como a irredutibilidade de vencimentos e a segurança jurídica. O regime pode ser alterado por lei superveniente, e o servidor deve se adequar às novas condições. Esse entendimento é essencial para garantir a flexibilidade da administração pública e a adaptação às necessidades do interesse público. Questão número 11. A gestão dos recursos públicos disponíveis e a contraprestação dos serviços exigidos pela comunidade exigem do governo a manutenção de uma equipe de agentes devidamente capacitados em suas respectivas áreas. Esses agentes são contratados sob a égide da lei e atuam no interesse do atendimento da coletividade. A respeito desse assunto, julgue o item subsecutivo. Os cargos públicos são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, e são acessíveis a todos os brasileiros. Certo ou errado? Gabarito: certo. Justificativa: o item está de acordo com o que estabelece a Lei 8.112 de 1990, que rege o regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Segundo o parágrafo único do artigo 3º, os cargos públicos são criados por lei, possuem denominação própria, têm vencimento pago pelos cofres públicos, são acessíveis a todos os brasileiros, desde que preencham os requisitos legais. Além disso, a Constituição Federal, no artigo 37, inciso 1º, reforça que os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros que atendam aos requisitos estabelecidos em lei. Questão número 12. Com base nas normas aplicáveis aos servidores públicos federais, julgue o item a seguir. Para os efeitos da Lei 8.112 de 1990, servidor público é o ocupante de cargo público, conceituação que abrange os ocupantes de cargo em comissão e função de confiança. Certo ou errado? Gabarito: certo. Justificativa: de acordo com o artigo 2º da Lei 8.112 de 1990, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Isso inclui cargos efetivos, ocupados por meio de concurso público, cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, funções de confiança, atribuídas exclusivamente a servidores efetivos para atividades de direção, chefia ou assessoramento. Embora a função de confiança não seja um cargo em si, ela é exercida por quem já ocupa um cargo público efetivo.
Já os cargos em comissão podem ser ocupados por pessoas sem vínculo anterior com a administração, mas ainda assim são considerados cargos públicos. Portanto, a conceituação do item está correta, pois abrange todas as formas de investidura previstas na lei. Questão número 13. Com base no que dispõe a Lei 8.112 de 1990 e suas alterações, julgue o item consecutivo. O regime estatutário, como instituído pela Lei 8.112 de 1990, abrange somente os servidores titulares de cargos efetivos. Certo ou errado? Gabarito: errado. Justificativa: o regime estatutário instituído pela Lei 8.112 de 1990 abrange todos os servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, não apenas os titulares de cargos efetivos. Segundo o artigo 2º da Lei 8.112, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público, o que inclui servidores efetivos, aprovados por concurso público, servidores comissionados, nomeados para cargos de confiança, servidores efetivos que exercem funções de confiança. Inclusive, o artigo 135 da mesma lei prevê a destituição de cargo em comissão como penalidade aplicável a quem não possui vínculo efetivo, o que reforça que esses servidores também estão submetidos ao regime estatutário. Questão número 14. No que se refere à Lei 8.112 de 1990, julgue o item subsequente. Somente o brasileiro nato pode ocupar cargo de servidor público dos Tribunais de Justiça dos Estados, à exceção do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Certo ou errado? Gabarito: errado. Justificativa: a Constituição Federal, no artigo 37, inciso 1º, estabelece que os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros natos e naturalizados, conforme os requisitos legais. A exigência de ser brasileiro nato só se aplica a cargos específicos, como os de presidente da República, vice-presidente, presidente do Senado, presidente da Câmara, ministro do STF, entre outros, conforme o artigo 12, parágrafo 3º da Constituição. Portanto, não há exigência de nacionalidade nata para ocupar cargos de servidor público nos Tribunais de Justiça dos Estados, nem mesmo no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, salvo se a função estiver entre aquelas constitucionalmente reservadas aos natos. Questão número 15. Julgue o item subsecutivo, acerca do ato administrativo e dos agentes públicos. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades, que previstas na estrutura organizacional, devem ser cometidas a um servidor. Certo ou errado? Gabarito: certo. Justificativa: essa definição está corretamente alinhada com o artigo 3º da Lei 8.112 de 1990, que dispõe: cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Esse conceito é essencial para compreender a organização da administração pública, pois cada cargo tem funções específicas, criadas por lei, e são ocupados por servidores legalmente investidos. Além disso, os cargos públicos podem ser de provimento efetivo, via concurso, ou em comissão, de livre nomeação e exoneração.